Ora, boa noite. O Presidente da República condecorou distintas personalidades com a medalha comemorativa dos 50 anos de independência pelo contributo à nação. Casa de Renda, o testemunho de quem vive nestas condições aqui em Luanda, em destaque na edição de hoje. A OMS alerta para o aumento de casos de Mpox no continente africano nas últimas 6 semanas. E no desporto, tricolores podem revalidar o título caso vençam o 1º de agosto no 4º jogo do play-off da final do Unitel Basket. Quinta-feira, 28 de maio, o Girassol Jornal está no ar. Muito boa noite. Viver em casa de renda tem sido a realidade de muitos angolanos. Entre desafios, como o custo do arrendamento e a relação com os proprietários, fomos à rua saber como é o dia a dia de quem depende deste tipo de moradia para viver. Morar numa casa de renda para muitos angolanos não é apenas uma questão de opção, mas sim de necessidade. Em alguns bairros de Luanda, muitas famílias dependem do arrendamento para ter um teto. O dia a dia de viver na casa de renda, por acaso, tem sido difícil. Primeiro é que você vai estar a imaginar, você não sabe se em qualquer momento o dono da casa pode virar. Há donos de casa que dizem assim, olha, você às vezes só está lá 3 meses, logo ele aparece, olha, eu recebi família que vieram da província, não sei o quê, por isso vou precisar casa. E naquele momento que essa pessoa está a te dirigir essas palavras, às vezes é um momento que no bolso também não tem nada. É muito complexo porque às vezes quando você não tem, o proprietário da casa te veja que, epa, tu não tens o dinheiro naquele momento e ele quer te tirar da casa, então você tem que se sacrificar para você pagar o dinheiro dele e depois vir lá apresentar o dinheiro. Mas quando não tiveres, ele vai te fazer barulho. Muitas vezes a convivência entre inquilinos e senhorios nem sempre é pacífica. Há casas que às vezes o dono da casa não está ao teu lado. Mas há casas que às vezes o dono da casa está ao teu lado, às vezes você vem com um saco e ele às vezes aquele pouco pegando o saquinho que você trouxe, ele lá, há fome, mas você então... Significa que você tipo é um filho do dono da casa, tá vendo? Vai ver para a mulher, trouxe esses X pães, vamos também dar uns 2 pães do dono da casa. Não é fácil, porque as pessoas, tem pessoas humildes, mas tem pessoas desumanas também. Conforme, tipo, do jeito que eu estou a viver aí na casa de renda, o proprietário da casa é uma pessoa boa comigo, né? É meu nengue da banda, mas... ele me dá algumas oportunidades e quando não tenho, me facilita. Para evitar estar apertado com as contas da renda de casa, por exemplo, e evitar problemas com o dono da casa ou o senhorio, o jovem José diz que desde muito cedo junta o dinheiro para pagar. Eu faço um plano. Antes mesmo que a minha renda termine, eu faço já aquela poupança e quando terminar, então faço chegar o valor. Pela graça de Deus, nunca fiquei a dever 4 dias, nunca. Eu antecipo já, consigo o valor. Antes mesmo que o dono chegue, eu faço lá eu chegar o valor. Certo, faço isso. Facilita muito a discussão, caras trancadas com o dono. E acredito que é o melhor método que eu uso. Quanto à subida espontânea dos preços das rendas de casa... O subir os preços é uma forma de te ver se você tem capacidade ou não. E às vezes é uma forma também que eles estão a querer fazer para ver se te retiram de casa. O dono da casa tem muita inteligência. Ele te vê... Os que não quiseram dar entrevista pode também aumentar o senso de responsabilidade. E quem conta é o Sr. Celestino. Muitas das vezes nós somos aquele que deambulávamos, somos aquele que gastávamos dinheiro desnecessariamente, mas com esse peso da responsabilidade nos ajuda a equilibrarmos a nossa vida para se virarmos de outra maneira. E eu até agradeço, naquele tempo estar na renda, me ajudou para eu lutar e conseguir o meu pequeno espaço e fazer a minha moradia.
As autoridades tradicionais da Huila estão preocupadas com o aumento do roubo de gado na província. Segundo os SOBAS, no primeiro trimestre deste ano, centenas de cabeças de gado foram roubadas, causando avultados prejuízos aos criadores, principalmente nos municípios da Chibia, Gambos, Matala, Lubango, Umpata e Quipungo. As autoridades tradicionais da Huila estão preocupadas com o elevado índice de roubo de gado na região. Segundo os SOBAS, no primeiro trimestre deste ano, vários criadores tiveram cabeças de gado roubadas, com enormes prejuízos. Os líderes tradicionais apontam os municípios da Chibia, Caconda, Matala, Umpata, Quipungo, Lubango e Gambos como os mais afetados. O roubo de gado está péssimo aqui, neste município. Embora não é só neste município, mas geralmente a nível da região. O roubo de gado, sobretudo na Huila e ao redor do Lubango em si, está sendo demasiado. O gado roubado é abatido nas imediações dos currais e a carne transportada para os locais de venda. Os meliantes também transportam as cabeças de gado para outras regiões do país, onde são comercializadas e abatidas. Antes carregavam, mas atualmente agora há duas estratégias: ou carregam, carregam, ou roubam, abatem. Mas o abater não desespera, aquilo é só desfazer o animal. Ligam para um meio, transporte e levam a carne. Depois de uma vaca ser abatida, as carnes são transportadas pelos mercados, transportam para umas casas que eles têm, que são casas de confiança. Os SOBAS queixam-se igualmente do pouco tempo que os acusados ficam detidos, situação que, em seu entender, incentiva a onda de roubo. Quando detectarmos um gatuno, então posto na justiça, que vem ainda permanecer aí alguns meses, não só 90 dias ou 60 dias, ele sai. Isso estamos a reorganizar o roubo. O gado não representa só hoje, não é hoje por hoje, questões culturais, mas também representa questões econômicas. Então, entendemos nós, enquanto estudiosos da matéria, de que há uma necessidade de um diploma, não é, de um diploma à parte relativamente àquilo que vem estabelecido no Código Penal. De acordo com o Comando Provincial da Polícia, em nota enviada à nossa redação, durante o primeiro trimestre de 2025 foram recuperadas 150 cabeças de gado roubadas, representando uma redução de 36 em relação ao período anterior. O documento adianta que no período foram registados 72 roubos, com desaparecimento de 175 cabeças de gado. Na nota, a polícia reafirma que as forças da ordem continuam firmes no combate aos crimes contra o património, sobretudo no meio rural, onde o furto e roubo de gado têm um impacto direto na economia das famílias e na segurança alimentar das comunidades. Decisores empresariais, especialistas internacionais e representantes do setor público reuniram-se hoje aqui em Luanda para debater o financiamento de infraestruturas em Angola, os desafios da sustentabilidade da dívida. A gestão rigorosa, criteriosa da dívida pública ainda representa um desafio para o país. Daí, empresários e representantes de instituições públicas e privadas ligadas às finanças, junto aos especialistas internacionais, juntaram-se nesta quinta-feira em debate para encontrar soluções. Francisco Santos, administrador executivo do Banco Caixa Angola, foi dos preletores do encontro. Realça os desafios que o Plano Anual de Endividamento do Executivo tem. Que mostra que o estoque de dívida garantida por receitas petrolíferas, por exemplo, o que mais dependência cria face ao exterior, reduziu-se nos últimos 10 anos mais de 56%, por exemplo. Mas também falei do estoque da própria dívida, que desde 2019 até hoje, até espera-se que no final do ano se tenha reduzido cerca de 13%, ou seja, quase 13 mil milhões de dólares, e portanto isto são passos que são difíceis de dar, que têm que ser dados de uma forma tranquila e com cautelas, mas estão a ser dados.
Francisco Santos aponta algumas soluções. As soluções são continuar a fazer o caminho que se tem feito, ou seja, aumentar a produção nacional, diversificar as fontes de exportação do país para que a receita provenha em moeda externa de vários sítios e para que se possa, dessa forma, reduzir a necessidade de endividar. Há que aumentar e reforçar a credibilidade do Estado enquanto gestor da sua dívida, o que está a ser feito também de forma paulatina, e depois aquilo que o Executivo também sabe que tem que ser feito, que é alargar a base de tributação. Entretanto, Francisco Oliveira, também preletor no evento, realça que apostar na economia real de formas a aumentar a produção nacional é também uma das soluções. Existe uma verdadeira economia real, que existe possibilidade de fazer produção nacional. Há muitas oportunidades para fazer boa produção e substituir de uma vez por todas a boa parte das importações que até então consumiam um conjunto de divisas que neste momento são alocadas para outras coisas que não a pura trading que era executada. Participantes do workshop dizem que saem do encontro com outras soluções de financiar a economia. A banca é fundamental neste processo. Conseguimos constatar ao longo das apresentações no fórum de que ainda temos uma economia que é muito dependente do petróleo e estamos a exigir os setores, mesmo o setor da banca e outros setores, a apresentarem projetos sólidos que possam significar uma diversificação da economia angolana a médio e longo prazo. O grande desafio da dívida pública em Angola tem a ver com a falta e escassez de divisas. Portanto, a taxa de câmbio, que é uma delas, e a taxa de juro. O financiamento da economia gira em torno da banca. E se a banca não criar condições para financiar a economia, não há dinheiro, não há investimentos e não há empregos. Em Cabinda foi aberta a Semana do Desenvolvimento Local. O projeto tem como objetivo promover as potencialidades de cada município. A iniciativa é coordenada pelo Ministério da Administração do Território. Cabinda testemunha o lançamento da Semana do Desenvolvimento Local. No âmbito dos festejos dos 50 anos da nossa independência, o país desenvolve vários eventos com destaque para a Feira dos Municípios a decorrer em Benguela e visa criar oportunidades de negócios e atrair mais investidores. A cerimónia de abertura da Semana do Desenvolvimento Local ficou marcada com a abordagem de vários temas com destaque para o Prémio do Melhor Município, modelo de participação dos expositores à Feira dos Municípios, entre outros. Alguns administradores presentes ao certame falam das propostas a serem apresentadas durante a Feira dos Municípios. Nós vamos com a nossa cultura, com tudo que nós produzimos a nível do município do Tandozins, e vocês sabem, portanto, que a nível do município do Tandozins temos as plataformas petrolíferas. Portanto, o petróleo é um produto que sustenta a economia do país e, para além disto, temos o nosso fosfato. Poderemos apresentar, para além de outros, portanto, para além da cultura e de outros produtos que podemos encontrar a nível do município do Tandozins. O município de Neguta vai levar de tudo um pouco, aquilo que caracteriza a excelência cultural e econômica e potencial turístico dos inertes, tudo um pouco que caracteriza o Neguta, que vamos levar nessa edição da Feira de Municípios e Cidades em Benguela. Estamos a velar pela questão do saneamento, a manutenção dos principais largos, zonas verdes da nossa cidade. Basta ver que, se deres uma volta à cidade de Cabinda, vai sentir forte presença na recuperação dos principais largos. O verde já começa a florir, dar o ar da sua graça, um grande sinal que se impõe. O vice-governador de Cabinda, Miguel de Oliveira, disse que estamos perante uma oportunidade ímpar de mostrar as potencialidades de cada município. A Feira dos Municípios e Cidades de Angola constitui efetivamente uma plataforma ímpar para promover o intercâmbio de experiências a partir de boas práticas e o reforço de capacidades locais de governação. Trata-se de um esforço de encontro, um espaço de encontro entre as diversas unidades territoriais do país, onde se expõem não apenas produtos e serviços, mas também ideias, estratégias, soluções inovadoras
que contribuem para o desenvolvimento harmonioso e sustentável das nossas comunidades. Da Paixão Manuel, secretário de Estado para Autarquias, ressaltou a importância do evento que vai reunir 326 municípios do país. A Semana do Desenvolvimento Local visa, entre outros objetivos, o seguinte: enaltecer a emancipação nacional, promover as conquistas alcançadas, fortalecer a identidade cultural, impulsionar o desenvolvimento econômico do país, bem como destacar os avanços da desconcentração administrativa, bem como do desenvolvimento dos órgãos da administração local do Estado. Decorre a Semana do Desenvolvimento Local, que irá culminar com a realização da Feira dos Municípios, previsto para o mês de agosto, na cidade de Benguela. A secretária de Estado, Alice Seita e Almeida, considera a ciência tecnológica e inovação como pilares fundamentais para a construção de um país inclusivo e sustentável. A governante falava à margem da primeira Conferência Nacional do Centro de Investigação Científica, instituição vocacionada à publicação de trabalhos científicos. O grande desafio da instituição prende-se com a angariação de fundos próprios para a publicação dos trabalhos desenvolvidos. 35 trabalhos científicos nas áreas da biomedicina, agronomia e princípios ativos estão a ser desenvolvidos pelo CNIC, sendo os setores da agricultura e medicina os que mais recorrem ao Centro Nacional de Investigação Científica. Dos 35 projetos, apenas 5 são financiados pelo CNIC e os demais trabalhos desenvolvidos têm financiamento externo da África do Sul, Itália e Estados Unidos da América. A diretora nacional da instituição, Sandra Afonso, sublinha a necessidade de angariação de fundos próprios com a política de troca de serviços através dos seus laboratórios. O CNIC depende 100% do orçamento do Estado. No entanto, o que estamos agora na luta é na busca de podermos angariar fundos próprios. Isso é vendendo serviços. Nós temos laboratórios que estão sendo equipados com equipamentos de ponta, então é desejo do CNIC também poder vender alguns serviços com esses equipamentos. A gestora falava à margem da primeira Conferência Internacional do Centro Nacional de Investigação Científica, presidida pela secretária de Estado, Alice Seita e Almeida, tendo referenciado que o governo angolano pretende até 2027 melhorar o índice de desenvolvimento humano. Alice Seita e Almeida sublinha que a ciência, a tecnologia e a inovação representam os pilares para a construção de um país inclusivo e sustentável. Angola é um país com potencial imenso, mas que ainda enfrenta desafios complexos. Por isso, a ciência, a tecnologia e a inovação representam não apenas ferramentas, mas sim os pilares fundamentais sobre os quais podemos construir um futuro mais próspero, inclusivo e, acima de tudo, sustentável. A visão do Executivo para o período 2022-27 é a de melhorar o Índice de Desenvolvimento Humano, o que, por sua vez, impulsionará o aumento da produtividade, o crescimento econômico e a prosperidade da nação, bem como melhorará a qualidade de vida dos angolanos. A secretária de Estado referenciou igualmente que a investigação científica é um motor fundamental para o Índice de Desenvolvimento Humano. Por contribuir de diversas formas para os principais pilares de desenvolvimento humano: a saúde, a educação e padrão de vida. Esta conferência, para além de constituir um marco para a vida do CNIC, reflete o compromisso do Executivo com a valorização da ciência, da tecnologia e da inovação como pilares essenciais para a transformação econômica e para o bem-estar da nossa população. A abordagem do primeiro de 2 dias de conferência esteve voltada ao setor da saúde, com foco na inovação para o desenvolvimento sustentável. O certame junta no mesmo espaço
investigadores atuantes em várias áreas do conhecimento, docentes nacionais e estrangeiros, estudantes, representantes de instituições de ensino superior, de centros de investigação e organizações científicas. A vice-presidente da República, Esperança da Costa, recebeu em audiência nesta quinta-feira a liderança do Conselho de Igrejas Cristãs em Angola, SICA, a organização membro da Conferência das Igrejas de toda a África, que representa mais de 200 milhões de cristãos em todo o continente. O encontro contou ainda com representantes de organizações religiosas da Suazilândia, Botsuana, Malawi, Zâmbia, Zimbábue e África do Sul. À saída do encontro, o secretário-geral do Conselho das Igrejas Cristãs de Angola, Vladimir Agostinho, informou que a vice-presidente mostrou-se aberta ao diálogo e disposta a reforçar a parceria entre o Estado e as igrejas, numa altura em que Angola carrega a responsabilidade de liderar os destinos da União Africana. O líder religioso destacou o papel ativo da Igreja na promoção da paz e no enfrentamento de desafios sociais do país. A Igreja tem este papel de parar como igreja no continente africano e fazer esta reflexão. Para nós, Conselho de Igrejas Cristãs em Angola, foi uma honra muito grande acolher este evento, uma vez que visa fortalecer a liderança não só da Angola, mas também do continente africano. E com mais responsabilidade ainda porque 25 anos após a fundação do Conselho de Igrejas de toda a África, nós tivemos o angolano que liderou a Conferência das Igrejas de toda a África durante 10 anos, que é o reverendo José Belo Chipenda, que levou até a construção do edifício central que está hoje localizado no Quênia, em Nairobi. A Conferência das Igrejas de toda a África defendeu a importância da Angola continuar a trabalhar em colaboração com as igrejas, considerando-as essenciais na melhoria das condições de vida das populações. For the churches and government exist to contribute. As igrejas trabalham com o governo para melhorar a vida das populações, o seu bem-estar. E nós apelamos à vice-presidente que ouvisse a voz da igreja. Porque os líderes religiosos não falam em nome de partidos políticos, eles falam em nome do povo. E falar em nome das pessoas é falar para Deus. E nós enfatizamos o papel da igreja dos diferentes países africanos. O nosso trabalho, portanto, no CITA tem nos levado a muitos outros países do continente. E nós temos testemunhado e sabemos o quanto a igreja tem feito na educação e na saúde. Já o ministro da Cultura, Filipe Zau, enalteceu o papel da igreja como agente moralizador e parceiro estratégico do Estado na resolução dos problemas sociais e reiterou a necessidade de uma ação conjunta em prol do bem-estar da sociedade angolana. Acredito que podemos dar passos mais significativos, mais concretos. Vamos fazer efetivo até para a independência. 50 anos de independência que estamos agora a comemorar, verificamos, e eu estou nas comemorações agora, que muitos dos eclesiásticos estão a ser condecorados pela sua participação em prol da independência de Angola. E, portanto, isso é mais do que efetivo, que são os tempos mais difíceis da libertação de África. Muitos destas igrejas estiveram conosco, pois agora no sentido do desenvolvimento económico também se faz necessário que elas estejam abraçadas conosco. Vice-presidente da República, Esperança da Costa, concedeu audiência nesta quinta-feira à liderança do Conselho de Igrejas Cristãs de Angola, SICA, e membros representantes de organizações religiosas da Suazilândia, Botsuana, Malawi, Zâmbia, Zimbábue e África do Sul. Aconteceu hoje no Sinfotec Rangel o Prémio Professor Exemplar do município, sob promoção da Fundação Obra Bela, em parceria com a Administração Municipal. Esta é a 4ª edição do evento que reúne professores, estudantes e moradores.
Esta cerimônia tem como intuito motivar os vários segmentos que comportam o ensino e a educação no município do Rangel. Além de premiar o professor exemplar do Rangel, a cerimônia premiou também os melhores alunos do ensino primário e do segundo ciclo do quadro de honra, que vai na sua segunda edição. Muito feliz. Foram tempos difíceis, a mamãe ajudou, mas consegui. Ganhei um diploma, uma pasta com materiais e um tablet. Recebi um tablet e o certificado e a pasta e o material didático. Concorri ao prêmio de melhor aluna do quadro de honra e ganhei. Não foi fácil, mas chegar aqui é porque Deus ajudou. Recebi um computador, o certificado, pasta com o material didático. É muita felicidade e dever cumprido. O momento foi de celebração do saber, do compromisso, do sacrifício e a resiliência das direções das escolas públicas, que todos os dias se dedicam na construção do nosso país. O prémio Melhor Direção de Escola do Rangel está também na sua primeira edição. Vencemos o primeiro lugar da categoria de melhor direção. Estamos felizes porque o trabalho não é só da direção, mas é de um coletivo de trabalhadores, porque não se faz direção sem professores. Então, louvar e agradecer a Deus porque não tem sido fácil ou não foi fácil manter, não é, uma escola que não, às vezes não é orçamentada, mas a direção faz de um tudo para manter a escola sempre bem. Fomos merecedores e vamos lutar para continuar a ser merecedor deste prêmio. Outra categoria que estreia nas premiações é a Comissão de Pais e Encarregados de Educação, que foi arrecadado pela Comissão de Pais da Escola Francisco Naval 1519. Este prêmio eu posso dizer que é merecido. É merecido porque todos nós somos pais e encarregados. Nós, a comissão, também fizemos o papel de segundo pai na escola. A qualidade de ensino no nosso país está ligada diretamente à competência dos professores. Por isso surgiu o Prémio Professor Exemplar do município do Rangel. Estou feliz, é um prêmio merecedor, fruto do meu desempenho como professora do ensino primário. Sabemos que não é fácil lidar com crianças, mas graças a Deus eu sempre fui uma professora exemplar, uma das primeiras a chegar no local de serviço. Aos meus aluninhos, um beijo, um abraço. A professora avisava muito, graças a vocês. Esse prêmio não é só da professora, também é dos meus alunos e da minha direção de escola. O representante da Fundação Obra Bela falou de como tem sido trabalhar com os moradores do município do Rangel. É muito bom, muito bom. Nós temos tido boas experiências, temos tido também a oportunidade de não só conviver e viver com a comunidade, mas também de vê-los participar nas nossas atividades. Nós temos cerca de 32 projetos dentro da comunidade e todos eles são resolvidos na comunidade, para a comunidade e com a comunidade. Trabalharam nos critérios de avaliação 12 júris. Eles foram os responsáveis por elencar os requisitos para que se chegasse à conclusão que culminou com as premiações de hoje. Os prémios foram variados, desde certificados, computadores, materiais didáticos e dinheiro. O Presidente da República, João Lourenço, foi distinguido nesta quarta-feira com o Grande Prémio Africa Road Boulders, troféu Babacar Ndiaye, em Abidjan, capital da Côte d'Ivoire. Trata-se de um prémio que distingue os líderes africanos pelo seu empenho no desenvolvimento de infraestruturas estratégicas regionais. A distinção ao presidente angolano deve-se aos avanços no corredor de Lobito, a construção do novo aeroporto internacional Dr. António Agostinho Neto, entre outros projetos. O planeamento Vítor Hugo Guilherme, que recebeu o troféu em representação do Presidente da República, disse que este prémio representa um justo reconhecimento dos esforços do chefe de Estado na promoção de infraestruturas que promovem o desenvolvimento local e a integração regional. Este reconhecimento é um incentivo que vai motivar Angola e a sua liderança a seguir com uma maior dedicação e entusiasmo na superação dos desafios seguintes. O representante disse ainda que estão convencidos de que o desenvolvimento sustentável e equitativo só será possível se trabalharmos juntos, partilhando conhecimentos, recursos e esforços. Reiterou
que Angola está a criar soluções para os problemas locais, mas também foco e impacto na integração regional, sobretudo no domínio das ferrovias, rodovias e energia elétrica limpa. Segundo o Banco Africano de Desenvolvimento, que presta apoio institucional à organização e às vias de transporte, os serviços sociais são tão importantes quanto a agricultura e educação, pois fazem parte da cadeia de valor de promoção da melhoria de vida das pessoas e do desenvolvimento econômico dos países. Daqui a pouco, as vantagens e desvantagens da Quichiquila e ainda hoje o melhor do desporto nacional com destaque para o Unitel Basket. Volte connosco, o intervalo é curto. Até já. Estamos de volta. O Ministro das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social realçou hoje o grande papel que a Batalha do Cuituquanaval desempenhou para a libertação da África Austral. Ao intervir na abertura da conferência sobre o papel dos países da linha da frente na libertação da África Austral, que teve lugar hoje no Centro de Convenções de Talatona, Mário Oliveira exteriorizou a necessidade de os Estados em destaque centrarem as atenções para o desenvolvimento social e económico da região da SADC. Como oradores, a conferência contou com figuras como Joaquim Chissano, General Ndalo e Sintras Frias. A Batalha do Cuituquanaval teve um importante papel para a libertação da África Austral, segundo o Ministro das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social, Mário Oliveira. Os líderes e povos da década de 70 a 80 desafiaram com coragem a opressão e o apartheid para escreverem com sangue, suor e lágrimas um dos capítulos mais nobres da nossa história comum. Esta é uma celebração de coragem de povos e líderes que, na década de 60, 70, 80 e 90, desafiaram a opressão e o apartheid e escreveram com sangue, suor e lágrimas um dos capítulos mais nobres da nossa história comum. Enquanto a África do Sul afundava nas sombras do apartheid, nações como a da nossa região. O governante que intervinha na conferência sobre o papel dos países da linha da frente na libertação da África Austral apelou ao maior engajamento dos estadistas para o desenvolvimento da região da SADC. Com esta conferência, pretendemos honrar e homenagear todos quantos se bateram, dando a sua própria vida pela libertação dos povos da região e entendemos que a melhor forma de prosseguir a luta por eles iniciada deve ser o nosso engajamento na luta pelo desenvolvimento social e econômico dos nossos países. Honra e glória aos nossos heróis. Com depoimentos contados na primeira pessoa, para quem dedicou tempo e esforço na batalha que resultou na libertação da região austral do continente africano, as gerações atuais podem tirar lições que beneficiam não apenas Angola, mas também o continente. Sempre que haver algum litígio, tratando-se de litígio político, melhor é terminar em conversações e não transportar ou fazer transbordar isso para ações militares, porque na verdade a guerra ceifa vidas, não ceifa capim, não ceifa vidas. E não é positivo quando vidas, criaturas são travadas, não atingem o seu auge, não chegam os seus objetivos, tal como ela é, não é? De forma biológica, por razões mesmo de poderem servir a pátria mortalmente. Vladimir Tararov, embaixador da Rússia em Angola, reforçou que Angola mantém as relações militares com a Rússia. Posso dizer mais ou menos 27 generais de Angola, eles passaram a academias militares na Rússia. E por isso que mesmo eles têm e possuem todas as tecnologias e mecanismos de defesa e de construção e como que de direção
das Forças Armadas, dos diferentes ramos das Forças Armadas, e por isso que mesmo esses mecanismos existem e parece que serão bem desenvolvidos. Joaquim Chissano, antigo presidente de Moçambique, foi uma das figuras mais aguardadas. Recordou com emoção e, em poucas palavras, a história marcante. O resgatar desta história assume-se, pois, uma tarefa de primordial importância na preservação e exaltação desse legado libertador, no momento em que o nosso continente, a nossa região e os nossos países enfrentam desafios multifacetados na sua afirmação como atores relevantes da comunidade internacional. Os jovens são chamados a lembrar do momento histórico para perspectivar o futuro. Nós que somos da geração mais jovem, portanto, ao ouvirmos aqueles que de facto trabalharam e deram a sua vida para o país, hoje está bem, só temos aqui de facto encorajar e continuar a pensar que iniciativas como essas devem ser também lançadas nas várias instituições do ensino superior, porque há muitos jovens que precisam de facto ouvir esses depoimentos para aquilo que também é a nossa visão de país, porque quem está desassociado com a sua história não conhece exatamente de onde saiu, para onde vai e como é que nós temos que pensar de facto também o futuro. Os jornalistas Amílcar Xavier, Ernesto Bartolomeu e António Machilela, este a título póstumo, estão entre as figuras condecoradas hoje pelo Presidente da República, João Lourenço. A condecoração envolveu outras figuras dos mais diversos setores e acontece por ocasião dos 50 anos de independência nacional. A cerimónia continua amanhã, sendo que são mais de 600 as individualidades selecionadas para a homenagem. A cerimónia durou mais de 6 horas. Diversas entidades, desde governantes, políticos, gestores de instituições financeiras e outras, fizeram parte do evento. Numa cerimónia conduzida pelo chefe de Estado João Lourenço, destaca-se também a presença da vice-presidente da República, Esperança da Costa, e da primeira-dama da República, Ana Dias Lourenço. Os jornalistas Amílcar Xavier e Ernesto Bartolomeu, ambos com mais de 40 anos de jornalismo, agradecem o reconhecimento e consideram ser uma oportunidade para chamar a atenção das novas gerações de profissionais de comunicação social. O facto de estarmos a celebrar os 50 anos da nossa independência é uma homenagem que reputo de importante, porque para além do jubileu é também o reconhecimento a uma classe que se tem empenhado muito neste período que agora consideramos desafiante, não é? Da pós-verdade, é necessário verificar tudo, então espero que todos verifiquem, digamos, o trabalho que tem sido feito por este grupo ao qual pertenço, para que mantenhamos viva não só a nossa história, como também a memória dessa história que nós construímos muito antes da nossa independência. Nunca em toda a minha vida eu imaginei, quando entrei para essa profissão, que passados 40 e tal anos eu pudesse estar numa cerimónia como esta. Resumo dizendo que é um esforço titânico, foco na profissão, capacidade de viver na diferença e, mais do que isso, nós estamos a celebrar 50 anos e costumo sempre dizer que, mesmo que eu não tenha ficado rico, o facto de eu estar a viver num país independente, num país livre, num país sem guerra, num país que acredito que estejamos todos a trabalhar para um bem comum que é Angola, eu já fico muito satisfeito. Se vocês vieram aqui para ficar ricos, tirem o cavalinho da chuva. Agora, que isto é uma profissão de glamour e é uma profissão de grande prestígio, isso eu posso dizer, e estou aqui eu como um dos representantes destes jornalistas que vieram, costumo dizer, nós somos os jornalistas que viemos do gueto e vencemos na cidade. Aguinaldo Jaime, antigo governador do Banco Nacional de Angola, manifesta-se lisonjeado pela homenagem. Naturalmente feliz por estar entre as pessoas cujo contributo está a ser reconhecido.
o meu contributo é apenas mais um, entre muitos outros, e acredito que isto vai servir para encorajar as gerações futuras para contribuírem para as tarefas do desenvolvimento do país e da sua reconstrução. Representa de facto aquilo que é o reconhecimento que vem dos homens e testemunhado pelos seus. E dizer que é um momento também importante porque junta muitas pessoas de várias áreas de atuação, tanto aqueles que lutaram para a independência nacional como aqueles que lutam hoje para o desenvolvimento. E isso representa um momento de comunhão e esperamos que daqui em diante esse facto seja interpretado de várias maneiras para que continuemos a falar, a conversar sobre a nossa caminhada coletiva, sobre aquilo que é o nosso desejo do futuro e assim conjugando todos os esforços, tanto religiosos, políticos, outros que têm outras áreas de atuação, possamos construir um país melhor, um país novo, onde de facto se conversa, se celebra as vitórias, se celebra as derrotas em conjunto. É um motivo de orgulho enquanto angolano e sobretudo para a minha geração, que abraçamos muito cedo a luta, a preservação da independência. Creio que estamos apenas a representar um leque de jovens patriotas que poderiam estar aqui, mas cada um tem o seu momento. É um momento de felicidade, é um momento de alegria e pensamos que a construção do país faz-se com esses pequenos gestos, que são gestos muito bons. A minha contribuição foi, sobretudo, política. Eu comecei a minha participação política muito cedo. Fiz parte também, por parte do Partido de Renovação Social, muitas sessões das conversações para a paz entre a União Nacional para a Independência Total, UNITA, e o governo angolano. E acho que sinto-me honrado, é momento de gratidão e emoção, porque, afinal de contas, o país reconheceu a contribuição que nós podemos dar durante o tempo que estamos na política. No desporto, destacam-se os nomes de Antônia de Fátima Faia, Aníbal Moreira, Arlindo Leitão e Ângelo Vitoriano. Muito emocionada, né? Nunca contei que ia receber uma medalha assim tão cedo. Estou muito feliz por esse reconhecimento. Isso mostra o fruto do trabalho, aquilo tudo que eu fiz como atleta e hoje na veste de dirigente, né? Então sinto que o meu trabalho foi valorizado. Vou continuar a trabalhar para que as coisas do desporto possam melhorar daqui para frente. É de um grande significado, né? Até porque galvaniza-me para trabalhar mais e melhor e, como sabe, o nosso principal objetivo é resgatar o título africano. Vamos ver se conseguimos, né? Vamos realizar mais um africano no nosso país e tudo faremos para que se concretize de facto. Essa página, o momento é para fazermos contacto com a nossa equipa de reportagem, liderada pelo Osvaldo William, que está no pavilhão principal da Cidadela Desportiva a acompanhar a final do Unitel Basket. William, boa noite. Já temos campeão. Boa noite, Iracema. Boa noite, telespectador do Girassol Jornal. O Petro de Luanda é campeão nacional. Acaba de derrotar o 1º de agosto por 105-75 no jogo 5 da final do Unitel Basket a 7 partidas. Dizer que o Petro de Luanda venceu este jogo e também os parciais. Pelos seguintes parciais, como disse, o primeiro por 37-22. O segundo, o Petro venceu por 13, acabou por perder o parcial por 13-21. Ao intervalo, o Petro de Luanda vencia por 50-43. No terceiro período, o Petro de Luanda voltou a vencer por 27. O de agosto teve 17 pontos no parcial, fazendo então o resultado de 77-60. No último período, o Petro de Luanda voltou a vencer o parcial por 28-15. Deixa-me dizer que este quinto jogo é que fechou as contas. O Petro venceu o parcial por 4-1, mas os outros resultados deste Unitel Basket, desta final, foi também a favor do Petro de Luanda nos outros jogos. O Petro de Luanda venceu
venceu o primeiro parcial, ou o primeiro jogo, neste caso, ao 1º de agosto por 89-78. No segundo, nova vitória do Petro de Luanda por 81-79. No terceiro jogo, o 1º de agosto venceu por 95-86. E o último jogo, o Petro de Luanda voltou a vencer ao 1º de agosto por 69-90. E eu vou aproveitar para conversar com Lazaré Ndingono, treinador do 1º de agosto. Lazaro, boa noite. O 1º de agosto tudo tentou para evitar a derrota hoje, mas a equipa do Petro hoje mostrou superior. O que é que terá acontecido para que não conseguisse vencer mais o jogo? Parabenizar o campeão e dizer que num processo tem diferentes fases. É uma fase de plantação, é uma fase de recolher os frutos. E a fase mais difícil é a fase de crescimento. Então, nós, como dizemos, temos que respeitar o processo. Se não se respeitar o processo, pouco se faz. Dizer que estou extremamente orgulhoso desse grupo de trabalho, que tudo fez, apesar de inúmeras dificuldades que a gente atravessaram durante a época inteira. Mas nunca reclamamos, sempre trabalhamos em prol. Eles conseguem aproveitar e tirar relação desta competição e ganhar experiência para a carreira deles individual e para o clube também. Obrigado. Obrigado. Palavras de Lazaré Ndingono, o treinador do 1º de agosto, que sai derrotado aqui desta final do Unitel Basket frente ao Petro de Luanda. Petro que venceu por 105-75. E agora vamos procurar ouvir Jorge Altigarra, o treinador adjunto do Petro de Luanda, que hoje esteve na condição de treinador principal. Vamos ouvir então o técnico Jorge. Boa noite. Primeiro, felicitá-lo pela conquista deste campeonato nacional pelo Petro de Luanda. Hoje, na ausência de Sérgio Valdomiro, teve que orientar a equipa. ¿Cómo es que considera esta victoria frente al 1 de agosto? Pues la verdad que muy bien de mentalidad, ¿no? Yo creo que durante la serie hemos evolucionado a positivo. Sobre todo en los dos últimos partidos la mentalidad del equipo ha sido muy buena. Y creo que en esa mentalidad, igualando el nivel de energía de 1 de agosto, es muy complicado que nos puedan ganar. Creo que esto nos tiene que servir de base para lo que viene ahora con el tema de la bola. Sim, está a vir aí a BAL. Como é que o Petro vai se preparar para esta BAL e vai ter o APR como primeiro adversário? Poco tiempo para prepararlo, porque realmente el martes viajamos, así que bueno, pues celebraremos esto hoy, mañana, y ya nos pondremos en marcha con los refuerzos y tratando de descansar un poco la gente, porque la serie final ha sido dura, y tratando de alargar esa mentalidad hasta Sudáfrica. Uma palavra para o claque do Petro de Luanda. Pues que ha sido una gozada, vivir esto, vivirlo con esta gente, porque lo notabas detrás, lo oías y ellos solos te empujan. Obrigado. Obrigado. Jorge Altigarraga, o treinador principal do Petro de Luanda, ele que levou o Petro de Luanda então à conquista do 18º título do Unitel Basket. O 1 de agosto tem 19. Iracema, uma boa noite e bom jornal. Deixa-me dizer o resultado final. Petro de Luanda 105, 1 de agosto 75. Boa noite, Osvaldo. William, o Petro de Luanda é o campeão nacional do Unitel Basket. Venceu há instantes o 1 de agosto por 105-70. Para os exercícios finais, antes da viagem para a África do Sul, a seleção nacional teve um grande aquecimento no estádio 11 de novembro, frente à equipa principal do Interclube, em que os polícias colocaram ordem. Com o objetivo de ver quais são os principais eleitos para a Operação COSAFA, a Seleção de Honras realizou na manhã desta quinta-feira um jogo-treino frente à equipa principal do Interclube. Com grande ambição de não perder a vaga, o médio Higino do Bravos de Maqui, que faz a sua estreia com a camisola da seleção, mostrou-se feliz por merecer a confiança do treinador. Sinto-me feliz de fazer parte deste grupo, merecer a confiança do seu selecionador Pedro Gonçalves, e estou aqui para dar o meu trabalho, contributo para a equipa, ter um grupo unido, forte,
bastante disponível. É de agradecer, é de levar também, são os detalhes que fazem trabalho árduo, né? Consoante a temporada passada que demonstrei e fui merecido a confiança. Cá estou para demonstrar o meu trabalho e contribuir para os objetivos que é alcançar, revalidar o título, né? Que é isso que vamos fazer. Até o momento que nos permitiram filmar, a seleção perdia por 0-1, fruto de um erro defensivo que gerou penalti. O defesa central do Sagrada Esperança, Alexandre, que já está com a seleção desde o primeiro dia, esteve na lista de suplentes. Confiante e com bravura nos olhos, afirmou que deseja muito fazer parte da reconquista do título, caso aconteça. Acredito que qualquer um que for, é bom, uma oportunidade para ele demonstrar o que ele vale, né? Porque o treinador conta com todos nós. Fomos chamados para vir aqui, que é para trabalhar e ajudar o grupo todo de trabalho, né? E eu quero ir para a COSAF. Quero ir, não importa como, não quero ser também a segunda opção, quero ser o primeiro a ir, porque eu me sinto capaz de realizar os jogos e me sinto capaz também de levar essa COSAF. Então quero ir, não quero ficar para trás. Nesta sexta-feira, Pedro Gonçalves vai fazer o exercício psicológico final, que será a escolha dos 23 jogadores, depois de no jogo-treino ter usado os seguintes nomes no 11 inicial: guarda-redes Agostinho, defesas Ossi, Pedro Bondo, Vidinho e Bandeira. No meio-campo estiveram Kiliano, Pedro Agostinho e Caíca, e como avançados tivemos o trio Gibelé, Chico Banza e Caporal. Dato da lista A, a presidência da Federação Angolana de Xadrez, António Assis, garantiu que vai apostar forte para que Angola volte a ter um grande mestre, caso seja eleito o número 1 da FAX. De 57 anos de idade, o candidato da lista A à presidência da Federação Angolana de Xadrez, António Assis, foi um dos convidados do Desporto na Rede. O dirigente apontou as linhas de força para a melhoria do desporto ciência, caso seja eleito o número 1 da FAX. A consolidação da base de dados da Federação Angolana de Xadrez. A base de dados da Federação Angolana de Xadrez é que nos vai permitir ter um melhor controle das associações, ter um melhor controle dos clubes, sabermos quantos jogadores temos em cada província, em cada núcleo, e com uma consolidação da base de dados também teremos melhor oportunidades e possibilidade de poder ajudar núcleos, clubes, jogadores, não só a nível de Luanda, mas a nível nacional. António Assis garantiu também que vai lutar para que Angola tenha mais xadrezistas, com o título de grande mestre e mestre internacional. Todos os elencos da Federação, sempre, todos os elencos, desde o tempo do José Rosário Silva, do Dr. Aguinaldo, até o Fernando Coelho também, todos lutam para ter um grande mestre. O engenheiro Tito também lutou para ter um grande mestre. Nós também estamos a vir com uma proposta, com um plano, para trabalhar os prospectos aos títulos de grande mestre. O desenvolvimento da metodologia de treinamento passa por capacitar os praticantes e os árbitros envolvidos no desporto ciência, como fez saber o candidato da lista A à presidência da FAX. Um pouco também de preparação dos árbitros, porque a arbitragem é muito exigente na língua e um dos grandes déficits que se encontra na formação de árbitros ou no crescimento dos árbitros está exatamente nas línguas. Muitos, portanto... Linguagem da FIDE é inglês? Inglês. Mas, de qualquer forma, a FIDE aceita. Tu só precisas ter uma língua entre francês e inglês, já ajuda. Portanto, numa competição internacional, tu podes tanto falar o francês ou podes falar o inglês. Portanto, te compreendem mais e melhor. E até o espanhol. Vale recordar que as eleições na Federação Angolana de Xadrez acontecem no dia 7 de junho deste ano. Concorrem para o cadeirão máximo da FAX António Assis pela lista A e Mário Neves pela lista B. Agora mais uma curta pausa. Na volta trazemos mais informação. Não saia daí. Até já. Voltamos a informar. A prática da quichiquila ganha cada vez mais vida no país. O jogo financeiro alternativo às operações bancárias tem ajudado muitos cidadãos na aquisição de bens e serviços.
A confiança é a base, e é com base nela que a prática da quichiquila continua a ganhar espaço em várias comunidades. Sem recursos a instituições bancárias, este sistema tradicional de poupança e crédito tem ajudado muitos angolanos a alcançar metas. Praticamente a vida toda, porque dependemos da quichiquila, trabalhamos com a quichiquila diariamente como semanal. Já jogo quichiquila há um bom tempo, 15, 10 anos. A verdade é que com a quichiquila, muitos, como os vendedores com quem conversamos, conseguem comprar terrenos e construir casas, entre outros bens. Graças a Deus comprei um terreno, construí uma casa de 3 quartos de sala, fiz o quintal. Neste ano de janeiro, zinguei a casa e a minha casa já está boa. Praticamente comprei tudo da minha casa. Um fogão, uma botija, uma TV Play, uma mini condições como o jovem poderia ter. A confiança na pessoa que controla o dinheiro, chamada de pai ou mãe, tem sido às vezes a grande desvantagem, principalmente quando não se conhece a moradia. Já, por exemplo, eu tenho colegas que reclamam sempre, jogar com meninas mesmo é complicado. Nesse caso de confiança, como é que vocês sabem que essa senhora é de confiança ou esse senhor é de confiança? Porque nós conhecemos a casa deles. Eu, por exemplo, conheço na casa do pai da nossa quichiquila e conheço também o local onde ele trabalha. A desconfiança, que não temos assim muita desconfiança, porque o nosso dia a dia do trabalho é no mercado e estamos sempre juntas. Quando se diz de uma mãe, a mãe, você filha tem que conhecer a casa da mãe, porque se você só jogar, não conhecer, ela desaparecer do mercado, onde é que vamos encontrar? Então, é muita responsabilidade. Você adota o dinheiro, tem que saber, não, se esse é quem, aquele é quem, para você dar o teu valor. O economista Constantino refere que esta prática é positiva, porém, chama a atenção para a questão da confiabilidade entre as partes envolvidas. A quichiquila também tem novos moldes atualmente no nosso mercado. É a famosa sócia, onde todos juntam os valores para comprar um objeto, uma caixa de frango, um saco de arroz e vão repartindo. Essa já é a quichiquila moderna. Então é algo muito bom, desde que haja compromisso, e isso ajuda as famílias a concretizarem os seus sonhos com os poucos recursos que têm. É um banco tradicional, no meu ponto de vista, é um crédito tradicional. A quichiquila é um crédito tradicional e que deve ser bem acolhido por todos, desde que haja pessoas comprometidas com a quichiquila. Atualidade internacional, um tribunal de comércio dos Estados Unidos bloqueou na quarta-feira as tarifas recíprocas anunciadas pelo presidente Donald Trump. A Casa Branca está a recorrer da decisão. Duas grandes categorias de tarifas implementadas pelo governo Trump foram suspensas pela decisão do tribunal. A primeira são as tarifas globais, anunciadas a 2 de abril, que cobravam 10% de imposto sobre importações de quase todos os países. Trump também chegou a colocar tarifas mais altas sobre produtos da China, mas essas foram reduzidas após negociações entre os dois países. Além disso, o tribunal também suspendeu as tarifas de 25% que Trump aplicou a vários produtos do Canadá e do México, alegando uma emergência por causa da imigração ilegal e do tráfico de drogas. As tarifas de 20% sobre a maioria dos produtos da China, que Trump justificou pelo suposto envolvimento do país na produção do opioide fentanil. O tribunal também parece ter bloqueado a decisão de Trump, que acaba com a isenção de impostos para pequenas encomendas, o chamado frete de minimis, muito usado por lojas como a Shein e Temu, que enviam produtos da China. Mas o impacto imediato desta medida ainda não está totalmente claro. O bloqueio foi determinado por um colegiado de 3 juízes do Tribunal de Comércio Internacional, com sede em Nova Iorque. Diversas ações judiciais argumentam que Trump sujeitou a política comercial dos Estados Unidos aos seus caprichos e assim desencadeou o caos económico. Na decisão, os magistrados afirmam que o presidente excedeu a sua autoridade ao impor, com base numa lei de poderes emergenciais, taxas generalizadas sobre produtos importados de diversos países. Os juízes concluíram que essa lei não permite ao presidente impor tarifas ilimitadas sobre produtos de quase todos os países do mundo. O caso abre caminho para uma disputa judicial que pode chegar à Suprema Corte do país. Pelo menos 7 ações judiciais contestam o tarifaço de Donald Trump, medida considerada
o principal pilar da sua política comercial. Uma delas foi movida por um grupo de pequenas empresas, incluindo uma importadora de vinhos. O proprietário da empresa alega, por exemplo, que as tarifas podem levar os seus negócios à falência. Além disso, 12 estados americanos moveram ações liderados por Oregon. E a Organização Mundial da Saúde alertou para o registro de grandes números de casos de Mpox no continente africano nas últimas 6 semanas. Neste período, segundo a OMS, a Serra Leoa foi o país mais afetado. Segundo a Agência da ONU para a Saúde, nas últimas 6 semanas, a Serra Leoa, a República Democrática do Congo e o Uganda registraram grandes surtos do vírus Mpox. Entre os 3 países, a Serra Leoa foi o mais afetado, tendo registrado 2.511 casos, a seguir a RDC, com 1.598, bem como o Uganda, com 1.000 contextos urbanos concentrados na capital Freetown e arredores, onde a agência da ONU está a preparar uma missão para reforçar a resposta. Por outro lado, o Burundi tem registrado menos de 50 casos por semana desde fevereiro deste ano. Entre dezembro de 2024 e maio de 2025, a África registrou 17.193 casos de Mpox, com a RDC a ser o país mais afetado, com mais de 8.000 casos. Visando o combate, até maio, haviam sido administradas mais de 720 mil doses de vacinas em 7 países. O Partido Português de extrema-direita, Chega, ultrapassou o Partido Socialista e tornou-se a principal força política na oposição, depois da contagem final dos votos do exterior de Portugal nesta quarta-feira. É a primeira vez que o partido, liderado por André Ventura, alcança o feito. Na noite de eleição, a 18 de maio, o Partido Socialista ficou ligeiramente à frente do Chega, em termos de percentagem de voto, mas com o mesmo número de parlamentares, 58 ao todo. No entanto, com a contagem final publicada nesta quarta-feira, o Chega elevou a sua representação parlamentar para 60, enquanto o Partido Socialista ficou com 58, tornando-se a terceira maior força política de Portugal. O pleito foi vencido pelo Partido Aliança Democrática de centro-direita, do primeiro-ministro Luís Montenegro, que conquistou 91 assentos no Parlamento Unicameral de 230 assentos, incluindo 2 de votação de fora do país. O Hamas anunciou hoje que está a avaliar a nova proposta de trégua e de libertação dos reféns, apresentada pelo mediador norte-americano Steve Witkoff. Segundo a agência Lusa, os líderes do Hamas, por via de um comunicado, afirmaram que receberam a nova proposta de Witkoff e estão a estudá-la de forma responsável. No documento, o Hamas acrescentou que a proposta deve servir os interesses do povo de Gaza, proporcionar um alívio e permitir alcançar um cessar-fogo permanente. O mediador norte-americano, sem apresentar os termos da proposta, disse que a apresentaria e mostrou-se confiante que a proposta seria aceita pelas partes. Alguns meios de comunicação social israelitas e árabes noticiaram que se trata de uma trégua de 60 dias, que implicaria a libertação de 10 reféns vivos e a negociação de um cessar-fogo permanente. Está tudo dito, tudo contado na edição de hoje do Girassol Jornal. Nós voltamos a estar juntos amanhã. Boa noite.